Olá pessoal, meu nome é Marcos Dionísio, sou professor de Física da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e eu vou começar a montar algumas palestras com temáticas relacionadas à astronomia. Tá, e a primeira palestra eu escolhi o tema Ciclos de Milankovitch. O que é isso, né? Para que serve isso? Realmente esses ciclos não é algo comum que se comenta, muito menos no ensino médio, também nas universidades não é comum de serem comentados nos cursos de licenciatura em física. E por que eu digo isso? Porque eu fiz a licenciatura em física e tenho olhado para uma pesquisa que eu tenho feito as ementas das disciplinas de astronomia das universidades federais brasileiras, e realmente não se encontra, pelo menos descrito na ementa, os ciclos de Milankovitch. Tá, então realmente muitas vezes pode ser algo citado, como se percebe em alguns livros, em algumas apresentações, mas não é algo que realmente é bem discutido. Tá, então eu quis montar essa videoaula para falar um pouquinho de ciclos de Milankovitch. Primeiro porque ele é um tema interdisciplinar. Quando a gente fala de ciclos de Milankovitch, dá para se abordar aspectos da biologia, da química, da geologia, da paleontologia, da própria física. Então ele é realmente muito rico, de forma que profissionais de várias áreas podem contribuir um pouquinho com essa temática. Tá? Como eu disse, eu não vejo que realmente ele é discutido em cursos de física e de licenciatura em física. Tá? Ele também mostra, como eu coloquei aqui, a relevância de movimentos que muitas vezes são desconectados com a nossa vida cotidiana. A gente não percebe esses movimentos porque são movimentos que tem períodos, que tem ciclos de milhares de anos. A gente vai comentar cada um desses ciclos aqui. E para a história humana, para uma pessoa, né, que vive aí no máximo 100 anos, realmente esses ciclos parecem não ter relevância. Mas quando a gente olha para a história do planeta, para a história do desenvolvimento, da evolução das espécies, ele passa a ter uma importância bem marcante mesmo. Tá? E a princípio, né, pelo menos me faz perceber isso, não sei se fará você perceber isso, mas é a nossa pequenez frente à engrenagem cósmica que não se dá conta da nossa pequena existência terrena. Então esses são os primeiros motivos pelos quais eu escolhi falar de ciclos de Milankovitch. Tá, então, primeiramente, quem foi, né, Milutin Milankovitch, né? Ele foi sérvio, né, na verdade, na época ainda era a antiga Iugoslávia, e esse sérvio, em alguns lugares fala que ele era astrofísico, em outros, na verdade, fala que ele era matemático, porque ele fez pós-doutorado, na verdade, na área de engenharias. Trabalhou um tempo na área de engenharia civil e depois ele foi convidado na Universidade de Belgrado para assumir a cadeira de matemática aplicada. E aí os trabalhos dele, como são na área de astrofísica, então de astronomia, né, astrofísica, ele foi convidado para essa cadeira de matemática, mas trabalhou com questões relacionadas à matemática, ou seja, a teoria matemática relacionada ao clima terrestre. Tá? Então esse foi o trabalho que realmente ele ficou a vida inteira dele produzindo e debatendo e publicando artigos e livros falando sobre essa teoria matemática do clima. Tá? E basicamente ele coloca 3 efeitos dessa teoria básica do clima relacionado à astronomia, que a gente vai discutir um pouquinho disso aqui hoje. Tá? É a excentricidade da órbita terrestre, a obliquidade, a inclinação do eixo de rotação da Terra e a precessão desse mesmo eixo. Tá? Então a gente vai detalhar
ponto a ponto aqui sobre os ciclos de Milankovitch. Tá, o primeiro deles é a excentricidade, ou seja, a variação orbital, variação da órbita, a excentricidade da órbita. A órbita ela pode estar mais circular ou menos circular, ou seja, um pouco mais achatada. Já vou mostrar uma imagem para vocês disso. Tá, mas quando se muda essa excentricidade da órbita, se afeta a distância Terra-Sol. Tá? Basicamente, quando a gente fala dessa distância, dois pontos muito importantes são o chamado periélio, que é a distância, o ponto da órbita que tem a menor distância do Sol em relação à Terra, e o afélio, que é a maior distância do Sol em relação à Terra. Tá? E hoje essa distância é da ordem de 3%, que aí dá em torno aí de 5 milhões de quilômetros. E quando a gente faz o cálculo da excentricidade dessa órbita, essa excentricidade ela é relativamente baixa, 0,016. Em alguns livros trazem como 0,017. Tá? Então é uma excentricidade baixa, dá uma diferença aí entre afélio e periélio, como eu disse, da ordem de 3%. Quando a gente faz o cálculo da insolação em relação a essa mudança de distância do afélio para o periélio, e esse cálculo está destacado aqui no site de astronomia lá da FURGS, ele tem uma insolação, uma diferença de insolação da ordem de 6%, tá? Que está relacionada com o periélio, que hoje ele acontece em 3 de janeiro, e o afélio, que acontece 4 de julho. Tá? Então lá tem as continhas direitinhas, as equações para fazer esse cálculo da insolação. Só que essa excentricidade, ela, na verdade, ela varia. Ela varia, como eu coloquei aqui, devido à interação gravitacional de outros planetas. Tá? Então essa insolação, na verdade, ela pode ir de quase zero, 0,001, e até uma excentricidade um pouco maior do que o que nós temos hoje, né? 0,07. Tá? E nessas variações, aqui quase circular, a gente vai ter uma diferença da insolação afélio-periélio muito baixa. Eu vou mostrar já uma tabela para vocês. E quando essa órbita ela é mais elíptica, ou seja, com 0,07, né, o periélio em relação ao afélio vai receber 25% mais de insolação. Tá? Então, para uma excentricidade maior, a diferença de insolação entre afélio e periélio ela passa a ser importante. Atualmente ela é da ordem de 6%. Tá? Então aqui já cabe comentar, né, que muitas pessoas acreditam ainda hoje que a mudança das estações do ano acontecem justamente pela distância Terra-Sol, e na verdade não é o fator preponderante. Embora hoje tenha 6% de diferença nessa insolação, na verdade a gente vai discutir depois qual o motivo de se ter essas mudanças de variação. Tá? Então essa excentricidade ela evolui num período de em torno de 400, tem lugares que trazem 400, outros 405, outros 412 mil anos. E tem, dentro desse ciclo de 400 mil anos, ele tem períodos menores em torno de 100 mil anos. Eu coloquei o 1000 aqui como K, né, 100 mil anos. Esse é um período que acontece dentro desse outro período maior. Tá? E essa informação que eu deixei em vermelho, porque na verdade eu não consegui confirmar isso em artigos, embora é uma informação que é interessante, está nesse site astrono.com, mas eu deixei aqui para que quem tiver curiosidade de checar se essa informação é real. Eu realmente não consegui encontrar, mas nesse site diz que há 128 mil anos atrás, né, teve um período interglacial e essa excentricidade era de 0,4
e aí tinha uma variação de aproximadamente 16% entre afélio e periélio. Tá, então aqui a gente já começa a discutir uma questão interessante, né? Essa excentricidade era menor, nesse caso maior, né, 0,04, e a princípio parece que isso tem uma relação com eras glaciais. Tá? E justamente esse foi o trabalho de Milankovitch durante toda a vida dele. Ele olhou para essas três variações, excentricidade, obliquidade e precessão, e ele criou um modelo matemático para mostrar que essas variações do eixo de rotação da Terra e da própria Terra em torno da sua órbita tinha importância crucial na formação das eras glaciais. Tá, então aqui está destacando um exemplo, né, que da excentricidade em 0,04, mas como eu disse, eu não consegui checar essa informação, deixo aqui para que vocês possam procurar, e se caso alguém encontrar um artigo que fale disso, por favor, pode me mandar. Tá, então, o que é excentricidade, né? Aqui a gente tem duas figuras, né? Uma que seria um círculo perfeito, excentricidade zero. O Sol, né, ou se a gente estiver tratando de maneira geral, mais genérica, uma estrela qualquer, o planeta a princípio faria um círculo, uma volta em um círculo perfeito em torno dessa estrela, ou se a gente considerar o Sol. E nesse caso, os dois focos que seriam da elipse, que eu vou comentar daqui a pouco, eles coincidem com o centro do círculo. Nessa figura de cá, olhando aqui à direita para a gente, né, essa excentricidade é 0,5. Tá, então perceba que a excentricidade já mudou relativamente. O foco, que é onde a estrela, no caso o Sol, se localiza, vai estar em um dos focos da elipse, tem outro foco do lado de cá. E aí, com essa excentricidade relativamente alta, né, a gente estava falando da ordem de 0 ponto alguma coisa, né, aqui sim teria uma insolação em relação ao periélio, que é o ponto mais perto, e o afélio, que é o ponto mais longe, bastante importante, né? Tá aqui embaixo no vídeo, ó. Com a excentricidade da ordem de 0,5, a insolação seria de 80, praticamente 89% de diferença de insolação do ponto mais perto em relação ao ponto mais longe. Tá mostrando que então aí realmente, se a órbita da Terra fosse muito excêntrica, realmente essa insolação ela teria uma importância bem grande de diferença entre o afélio e o periélio. Tá? Só que, como a gente viu, essa insolação, essa excentricidade, desculpa, ela é relativamente baixa, da ordem de 0,016 ou 17 de excentricidade. Então, praticamente, se a gente for construir uma elipse com essa excentricidade atual, a gente praticamente vai ter até dificuldade de perceber uma diferença em relação ao círculo perfeito. Entretanto, né, os livros didáticos, muitos deles ainda traz, mesmo com o Programa Nacional de Livro Didático, que visa corrigir erros de livros didáticos e indicar os livros que têm menos erros, pelo menos, né, mas ainda assim persistem em muitas situações erros como esse, ó. O livro traz uma órbita excessivamente excêntrica, como esse caso aqui da excentricidade 0,5, né, elas se parecem bastante, né? Foi uma coincidência aqui, eu peguei esse de um site e o desenho da figura do livro de outro local, e aí parece que realmente o livro está colocando que a excentricidade da órbita terrestre é da ordem de 0,5%, né? Embora aqui está planeta orbitando o Sol, né, para destacar que é uma órbita elíptica. Mas na verdade, se você olhar a tabela de excentricidades, todos têm uma excentricidade relativamente baixa para poder fazer uma órbita excêntrica como essa representada aqui no livro. Isso acaba trazendo algumas consequências, né? Por exemplo, nessa figura, se o planeta está aqui bem próximo do Sol, né, aí você consegue realmente tentar elucubrar que o verão vai ser aqui pertinho do Sol, né? E nesse ponto vai ter uma distância maior, então realmente aqui vai ser inverno e aqui vai ser verão.
Nesse caso, como a gente está comparando aqui com a excentricidade 0,5, aí realmente poderia ter uma importância substancial de fato. E isso acaba fazendo com que as pessoas, né, tenham essa noção errada de que as estações do ano são devido a essa mudança da distância Terra-Sol devido à excentricidade da órbita, porque Kepler disse que as órbitas são elípticas, então as pessoas acabam pensando em órbitas excessivamente elípticas, mas de fato elas não são. E no caso, como eu tenho comentado, essa excentricidade ela também varia com o tempo. Tá aqui só um pouquinho de elipses, né, para a gente detalhar um pouquinho mais, né? Então uma elipse é uma forma geométrica como essa, constituída de dois focos, aqui colocado com F1 e F2. Então aqui a gente só renomeou algumas coisas, né? A seria essa distância de F1 a B2 ou F1B1, e o mesmo vale para F2B2, F2B1. Tá? C é a distância do centro até qualquer um dos focos. Tá? Do centro até A1 ou do centro até A2 a gente também tem essa distância A, tá? A distância A sempre também cabe aqui e também cabe aqui. A construção da elipse ela é interessante no sentido de que se você pega de F1, vai a um ponto genérico P e vai para F1 ou F2, né, faz esse caminho F1, F2 passando por P, você vai observar que você pode construir a elipse e em todos os pontos ao longo da elipse sempre vai ter a mesma distância. E essa distância, na verdade, é 2A. Se a gente pegar de F1 a B2 e voltar para F2, a gente vai obter 2A de distância. Tá, então, nesse vídeo que eu coloquei aqui embaixo, é interessante que mostra uma maneira prática de ensinar, por exemplo, as crianças a fazerem uma elipse. Prega-se dois preguinhos numa tábua, um cordão maior do que a distância entre esses pregos, e aí se consegue construir uma elipse dessa forma. Tá, mas voltando a falar um pouquinho da órbita, né? Então, como eu disse, a distância, a estrela ou o Sol está em um dos focos, então de um foco até A1 aqui eu até chamei aqui de periélio, que seria essa distância mais próxima. E de F1 até A2 seria o afélio, como eu coloquei aqui no vídeo. O cálculo da excentricidade das elipses é C sobre A. C sobre A dá o quão essa elipse está achatada ou não, que é justamente a medida da excentricidade. Tá, então, primeiro que a excentricidade não tem unidade, né? É adimensional no sentido de que C é a unidade de distância, A também. Então, aqui a gente vai ter uma medida sem unidade, então a gente realmente fala 0,016 e não tem uma unidade que procede aí no valor da excentricidade, tá? Então, se a gente olhar aqui, o periélio ele é de A1 até F1. Se a gente falou que de A1 até C no centro é a distância A e Czinho é de F1 até C, então o periélio vai ser A menos C. E o afélio, por sua vez, vai ser o contrário disso, né? Vai ser A mais C, né? Vai ser a distância A de C até A2 mais essa distância C aqui, então tem o A mais C. De forma que dá para escrever então essa excentricidade em termos do afélio e do periélio. Eu posso isolar A e C aqui nessas duas pequenas equações e escrever A em função do afélio e periélio dividido por 2 e C em função do afélio menos periélio dividido por 2, e aí a excentricidade eu tenho essa informação aqui. A excentricidade pode ser calculada a distância do afélio menos a distância do periélio dividido pela distância do afélio mais a distância do periélio. E aí a gente consegue estimar então a excentricidade de uma órbita de um planeta, por exemplo, olhando a partir dessas distâncias de afélio e periélio. Tá, então aqui eu peguei as continhas lá do site que eu comentei com vocês, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá, então aqui o cálculo de excentricidade, então o Ezinho aqui é excentricidade, A e C são aquelas medidas que eu coloquei no desenho da elipse,
e quais seriam os valores do afélio e do periélio. Tá? E aqui a porcentagem da diferença da distância entre periélio e afélio, e aqui o cálculo da insolação em porcentagem. Tá? Então olha só, para aquela excentricidade mais baixa, colocamos que a excentricidade da Terra ela varia de cerca de 0,01 até 0,07. Então, para 0,001, considerando aqui, eu considerei que o A, que acaba sendo a distância média entre na órbita da Terra, né, 149,6 milhões de quilômetros. Então eu considerei isso fixo para mim poder calcular a distância de afélio e periélio como se a excentricidade estivesse variando a distância do C e consequentemente a distância do afélio e do periélio e o foco, a distância entre os focos da elipse. Tá? Então se a gente considera essa excentricidade muito baixa, a gente vai ter uma diferença de insolação também muito baixa, 0,0399, ou seja, 0,4% de diferença de insolação do afélio e do periélio. Hoje a nossa órbita tem essa excentricidade, né, a órbita da Terra, então o A continua sendo 149,6, o C, que é a distância do centro até um dos focos, é 2,5 milhões de quilômetros, e aí a gente tem as distâncias atuais do afélio e do periélio, que é 152,1 e 147,1 milhões de quilômetros, que dá uma diferença aí em torno de 3,4%, tá? E como eu disse anteriormente, em torno de 5 milhões de quilômetros. Tá? E aí está aqui a variação da insolação para 6%. Tá? Então note que à medida que essa excentricidade aumenta para um valor mesmo que ainda baixo, observem como que essa insolação muda até em torno de 24,5%. Então, para a gente, nesse momento atual da excentricidade da órbita terrestre, tem até 6% só de variação de insolação. Então, influencia pouco nas estações do ano. Mas quando a gente tem uma distância importante, uma excentricidade um pouquinho mais alta, né, nem é uma excentricidade muito grande, a gente já tem uma insolação relativamente importante aí da ordem de 25%. Tá? Então, com essa mudança da excentricidade, a insolação ela também vai tendo uma mudança interessante, até que em 0,07, que é a excentricidade máxima da órbita terrestre, a gente já teria aí entre afélio e periélio uma variação aí de 25% da insolação, que aí já se torna importante para a mudança das estações do ano. Tá, então aqui eu sempre gosto de trazer, né, algum artigo que comprove, né, essas questões, né, então embora seja um modelo matemático, ao longo dos anos várias informações geológicas foram confirmando esses ciclos de Milankovitch. Tá, no caso aqui, a evidência geológica está confirmando a existência de um ciclo aí de 405 mil anos, né, em torno de 400 mil que eu comentei, né, do ciclo de Milankovitch. Isso é muito interessante, porque eles observando, fazendo análise de volume de terra, né, eles fazem uma análise de um tubo de terra retirado de camadas, diversas camadas da terra, e eles conseguem perceber que há uma repetição de determinados parâmetros ao longo dessas rochas, dessa terra que é analisada, né? Então o artigo fornece mais informações sobre isso. Se você tiver curiosidade, pode buscar esse artigo aí, que você vai conhecer um pouco mais das análises geológicas para a identificação desses ciclos de Milankovitch. Tá, isso é super bacana, porque embora como um modelo matemático, experimentalmente se foi comprovando esses modelos matemáticos de Milankovitch. Tá, aqui também eu achei muito bacana isso, né, que é um outro efeito da excentricidade. A gente às vezes tem uma noção de que
isso está tão longe da gente, né? Mas esses japoneses aí, o Yamazaki e o Hirokuni, lá do Serviço Geológico Japonês, né? Eles perceberam aquele ciclo menor que eu comentei de 100 mil anos, olhando para propriedades magnéticas de sedimentos marinhos. Olha que coisa mais interessante. Tá? Então, os dois ciclos de excentricidade de 400 mil anos e os de 100 mil anos foram comprovados experimentalmente, mostrando que esse ciclo ele produz alguma importância geológica e, consequentemente, na temperatura e em outros fatores da Terra. Tá, o campo magnético ele é muito importante no aspecto de que variações do campo magnético podem ocasionar maiores ou menores possibilidades da Terra ser atacada com raios cósmicos, por exemplo, com radiação solar, com vento solar. Então isso também pode ter um efeito importante no desenvolvimento da vida, na evolução da vida terrestre. Tá, então tá aqui o artigo, né, se alguém tiver curiosidade de dar uma olhada no artigo, né, então essa influência orbital, né, então aqui eles perceberam que essa excentricidade orbital realmente podia modular o campo magnético terrestre. Tá, e aí a gente vai para o outro fator. Tá, então primeiro a excentricidade, que achata essa órbita terrestre, quando essa excentricidade está muito grande, não em termos numéricos, né, mas mudando a insolação, né, que é 0,07, que a excentricidade, o valor é pequeno, mas acaba tendo um efeito, como a gente viu. E agora a gente vai ver o efeito da obliquidade. O que eu estou chamando de obliquidade? É a mudança na inclinação do eixo de rotação terrestre. Então deixa eu pegar aqui o globo da minha filha, né? Não sei se todos já perceberam isso, né, essa curiosidade, né? Por que a base do globo deixa a Terra inclinadinha e não dessa forma, né? Por que esse eixo ele está deslocado aqui na base do globo, né? É justamente por conta de que esse eixo de inclinação do eixo de rotação, né, pensando que a Terra vai girar, então a gente tem um eixo de rotação que esse eixo de rotação ele está inclinado em relação ao quê? Inclinado em relação ao que a gente chama de eclíptica. A eclíptica é o plano em que a Terra circula em torno do Sol. Então esse plano da órbita que a gente acabou de comentar, que ela tem uma excentricidade variável, mas esse plano da órbita a gente chama de eclíptica. Tá? E esse eixo de rotação ele é inclinado em relação a essa eclíptica. Então hoje ele tá inclinado 23,5 graus. Né? Se a gente está falando do plano de rotação, esse eixo a princípio ele poderia ser perpendicular, mas na verdade devido a efeitos da gravidade produzida pela interação Terra-Sol e Lua principalmente, esse eixo está inclinado em 23,5 graus, né? Então, em relação ao eixo perpendicular, tá? Então, 23,5 graus é essa medida angular aqui. Tá? E isso é o que, na verdade, é o fator preponderante para a causa das estações do ano. Tá, isso está lá explicadinho no site da Federal do Rio Grande do Sul, no site do professor Kepler. Tá, então, basicamente, em diferentes latitudes, dependendo do movimento da Terra, a gente vai ter regiões mais ou menos iluminadas, com mais incidência de luz ou com menos incidência de luz, por exemplo, pensando no Sol desse lado. E aí essa mudança de incidência em relação ao hemisfério e outro hemisfério, que basicamente é o que causa as estações do ano. Isso na verdade é matéria para um outro vídeo, tá? Mas aqui eu vou explicar sucintamente essa questão para que a gente possa concentrar as informações aqui do ciclo de Milankovitch. Tá, então hoje esse eixo ele está inclinado aqui em 23,5 graus.
tá? Mas essa variação, se esse eixo varia, esse ângulo varia, então a gente também vai produzir uma mudança no contraste em relação às estações, né? Vamos colocar aí verão e inverno, né? Que é a parte mais quente, a parte mais fria. Então, se o contraste, se esse ângulo é menor, a gente vai ter um contraste, uma diferença entre verão e inverno também menor. Tá? Se esse ângulo é maior, a gente vai ter um contraste maior. Tá? Então, com maior inclinação, a gente vai ter invernos mais frios e verões mais quentes, mais rigorosos. Tá? Então, esse contraste vai depender basicamente desse eixo, da inclinação desse eixo axial aí. Tá? Então, com menor inclinação, a gente vai ter estações menos severas, por consequência. Tá? E esse eixo, ele na verdade, ele varia entre 22,1 graus e 24,5 graus. Parece pouquinho, né? Dá uma diferença aí de 2,4 graus, né? E a gente está mais ou menos na metade disso, né? Se a gente colocar aqui 2,4, 1,2, a metade seria 23,3, a gente está aqui em 23,5, né? Então a gente está no meio aí, né? E aí, esse ciclo, ele tem um período de 41 mil anos. A gente comentou que o anterior da excentricidade tinha de 400 mil e de 100 mil, esse tem um ciclo em torno de 41 mil anos. Tá? E ele vai variar de 22,1 a 24,5 graus. Tá? Então está aqui a ilustração da variação, né, desse eixo. Né? Então, ora ele fica um pouquinho menos inclinado, 22,1 graus, e ora ele fica um pouquinho mais inclinado, 24,5 graus. Tá? E aí, o que é essa obliquidade, o que é essa mudança do eixo de inclinação vai mudar para a gente, né? Milankovitch, estudando isso, olhando trabalhos anteriores, discutindo com climatólogos e geólogos, ele começou a perceber principalmente a influência de um climatologista famoso alemão da época chamado Köppen. Eles discutindo essas questões através de cartas, trocando cartas uns com os outros, eles passaram a considerar, né, que a glaciação, que um período de glaciação vai ocorrer quando essa intensidade da insolação ela é fraca no verão. Em altas altitudes no hemisfério norte, aí vai produzir uma glaciação lá no hemisfério norte. Tá? Então isso é interessante, porque antes de Milankovitch se acreditava ao contrário, de que na verdade as estações tinham que ser severas. O inverno tinha que ser severo para produzir glaciação. E Milankovitch, olhando para outros estudos e discutindo com Köppen, ele percebeu que não, que na verdade era uma insolação fraca no verão do hemisfério norte que produziria glaciação lá. Tá? E isso vai acontecer quando a gente tem o eixo de rotação da Terra está menos inclinado naqueles 22,1 graus. Tá? E isso também vai acontecer se o afélio coincidir com o verão. Então, no hemisfério norte, se o ângulo está pouco inclinado e o afélio vai coincidir com o verão, então a gente tem, na verdade, uma provável causa de uma glaciação. Tá? Em relação a essa inclinação, tá? Depois eu posso detalhar um pouquinho mais disso em outros vídeos, mas, por exemplo, quando o Sol está nessa região, incidindo nessa posição do globo terrestre, então aqui vai incidir mais iluminação do que na parte de cima. Então, nesse caso aqui, se a gente está considerando aqui hemisfério sul, aqui vai ser verão no hemisfério sul. A gente chama isso de solstício de verão. Se está incidindo, né, a Terra deu uma volta em torno do Sol, então ela está nessa posição aqui. E agora vai incidir iluminação solar mais na região norte, então a gente vai ter um solstício de verão na região norte e solstício de inverno na região sul. Então perceba que isso muda, né?
quando é solstício de verão, é verão num hemisfério, vai ser inverno no outro hemisfério. Então, Milankovitch, a princípio, ele estava olhando aqui para o hemisfério norte, tá? E a órbita da Terra, ela faz esse movimento aqui, tá? Então, por isso que eu vim do lado de cá, e essa parte estava mais iluminada, e depois vindo para o lado de cá, essa parte que está mais iluminada, tá? Mas depois eu posso fazer um vídeo detalhando um pouco mais isso para vocês, ou pelo menos indicando vídeos que explicam bem isso, tá? Então, essa menor insolação, né, menos insolação no verão, vai fazer o quê? Qual que é a influência disso, né? Um verão brando, um verão muito ameno, ele não vai conseguir derreter as camadas de neve e gelo, e essas camadas de neve e gelo, elas vão persistir mais para o próximo ano. E aí, dependendo da durabilidade do tempo dessas camadas de gelo que vão engrossando, então elas vão ficando mais difíceis de serem derretidas, porque isso vai alterar o que a gente na astronomia chama de albedo, que basicamente o albedo é a taxa de reflexão dessa energia solar para a atmosfera. Mais gelo vai refletir mais energia e, por consequência, a Terra também vai esfriar mais. Tá? Então foi isso que Milankovitch percebeu. E esse é um gráfico dele, ó. Perceba que aqui, ó, é a radiação no verão, tá? E aqui Milankovitch, ele coloca em altas latitudes, né? 50 graus, 65 graus, 70 e 75. Köppen acreditava como climatologista que essa latitude de 65 graus era bastante importante em relação a essas camadas de gelo se manterem ou não. Então, por isso que Milankovitch fez esse gráfico olhando para essas altas latitudes, aqui no centro a latitude de 65 graus. E aqui o que ele percebeu? Ó, quando tinha baixas insolações no verão, isso a princípio estava coincidindo com eras de gelo. Tá? Isso eu acho muito bacana. Tá? Então, verões mais brandos, mais amenos, esses pontos baixos da curva, estavam coincidindo com eras do gelo. Tá? Muito bacana isso. Então ele percebeu isso, tá? Isso está relatado nesse livro, Ice Age Solving the Mystery, do John e da Katharine Imber. Tá? Então é um livro de leitura bem interessante também, porque faz um relato todo histórico abrangente sobre o desenvolvimento desses ciclos de Milankovitch, com outras discussões relacionadas às idades e eras do gelo também. Tá, então aqui eu fiz o cálculo de insolação, tá, para tentar perceber por que essa latitude de 65 graus era importante. Tá? Então novamente eu peguei a equaçãozinha lá do site da Federal do Rio Grande do Sul, tá, e fiz a variação aqui de 0 até 65 graus. Tá? Basicamente é uma relação de seno dividido por outro seno. Tá? Então por isso que eu chamei de θ verão, seno, ou seja, a altura angular do Sol no verão e a altura angular do Sol no inverno em relação ao nível do horizonte. Tá? Então aqui para latitude 0 e Macapá está praticamente nessa latitude 0, né, na linha do Equador, não tem diferença de insolação no inverno e no verão. Tá? Então nessas regiões entre os trópicos, né, de Câncer e de Capricórnio, normalmente a gente tem uma variação menos intensa das estações do ano, justamente por conta dessas latitudes serem baixas. Aqui Uberaba 19,75, latitude sul. Então aí a gente já tem 1,37, significa que tem 37% a mais de insolação no verão do que no inverno. São Paulo, que é onde passa o Trópico de Capricórnio, que é a latitude 23,5, que não é à toa que essa latitude 23,5 coincide com a questão da inclinação do eixo, né? Porque aí tanto nos solstícios inverno e verão de cada continente, né? Para o solstício de verão de um hemisfério, o solstício de verão do outro hemisfério, nessa latitude 23,5 o Sol passa a pino na nossa cabeça, né? Então em São Paulo isso acontece ali numa região ali entre a Grande São Paulo e Guarulhos, tanto que tem
um monumento na estrada mostrando que o Trópico de Capricórnio passa lá. É bem interessante poder cruzar essa linha de latitude 23,5 graus, que é uma marcação importante aí no globo terrestre, né? Mas lá em São Paulo, então, aqui em Uberaba é 37%, lá em São Paulo a variação inverno-verão é 47%. Em latitudes cada vez mais altas, ó, Porto Alegre, essa variação já chega a 67%. Mas é interessante perceber, ó, o quanto que isso de repente cresce para latitudes maiores. Então, quando a gente vai aqui para a latitude 40, já vai mais de 200% de diferença de insolação do verão para o inverno. Latitude 50, 300 e alguma coisa por cento. Na latitude 55, 428%. Na latitude 56, que é a parte mais extrema do hemisfério sul, chamado Ilhas Diego Ramírez, lá do Chile, já dá 483%. E aí, em 65, latitude 65, que é o que eu comentei, que tem uma variação importante lá para o Köppen e para o Milankovitch, de fato dá um salto em relação à variação da insolação do inverno para o verão, 2.861%. Tá? Então, por isso que em altas latitudes, essa variação da inclinação do eixo terrestre, ela vai, na verdade, se tornando bastante importante, por mais que de 22,1 a 24,5 pareça pouco, mas nessa outra tabela a gente mostra que para latitudes altas, né, por exemplo, latitude 65 graus, isso se torna importante, né? Então, o eixo inclinado está 22,1, a variação nessa latitude é só 14%. Em 23,5, né, a gente falou que dava coisa de 30 aí, 28%, ó, em 65 graus, né, para 23,5. Tá aqui, né, 23,5, tá entre esses dois valores. E já para 24,5%, essa variação já vai para 87 vezes. 17 vezes não, né? 8.714 vezes, né? Aqui a gente tá colocando em relação à porcentagem, né? Então aqui é 17%, é 0,17. Se a gente subtrair, né? Então isso dá 17%, então aqui dá 2.861% e aqui dá 8.714%. Lembrando que na latitude 66,5 graus é onde marca os círculos polares árticos. Deixa eu ver se está aqui na figura. Não está, mas é uma região aqui, marca os círculos polares ártico e antártico. E essa mudança, essa marcação, na verdade, dos círculos polares árticos e antártico é justamente a latitude nos solstícios em que passa a se ter um dia sem sol, né? Na verdade, passa-se pelo menos 24 horas, dependendo da latitude, e isso vai acentuando à medida que vai para os polos norte ou sul. Passa-se vários dias e meses aí até em latitudes ainda mais altas sem sol. Tá? Então, só para mostrar como que em latitudes mais elevadas isso realmente fica bastante extremo. Tá, então, o que acontece, né? Essa precessão, né? Esses ângulos de inclinação, né? Aqui, até aqui a gente viu a questão da obliquidade, né? Então esse eixo está variando de 22,1 até 24,5. E aí tem um outro movimento que é o chamado de precessão axial. Tá? Então o que acontece? Ao longo do tempo, a gente está aqui 23,5. Esse eixo precessiona, ele balança como se fosse um peão que tende a cair. Tá? Deixa eu mostrar a figurinha aqui. Ó. Então, que essa precessão, esse eixo que está inclinado hoje 23 graus e meio, ele tende a girar num dado eixo. Tá? E
o que Milankovitch percebeu é que esse outro movimento, chamado de precessão axial, também conhecido como precessão dos equinócios, também tinha uma importância. Tá? Esse eixo, na verdade, ele oscila em torno aí de 25.765 anos, né? Vamos arredondar aí para em torno de 26 mil anos. Tá? E, na verdade, o que vai acontecer é que, à medida que esse eixo vai oscilando, essa precessão axial, essa precessão dos equinócios vai justamente mudando a posição dos equinócios e dos solstícios. Tá? Então, esses 4 pontos importantes, que os equinócios de primavera e de outono e os solstícios de verão e de inverno, eles vão sendo deslocados ao longo da órbita terrestre. Tá? Então, se hoje, por exemplo, a gente tem um afélio e um periélio, está aqui na figura, um afélio e um periélio que está próximo dos solstícios, ainda não está coincidindo, né? Se coincidir isso, essa variação de temperatura fica um pouquinho mais importante, né? Então, mas está muito próximo, ó, 21 de junho é o solstício de verão no hemisfério norte, está próximo do afélio, que inclusive é uma questão que Milankovitch debateu, né? Quando os verões são menos intensos, o ângulo é pequeno, embora a gente está num ângulo intermediário, né? Mas se o ângulo fosse menor e estivesse perto do afélio, a gente poderia ter aqui o efeito de uma glaciação, tá? No hemisfério norte. Tá? Então, o equinócio vernal, que no caso pode ser chamado de equinócio de primavera ou de outono, dependendo do hemisfério, e o equinócio outonal, que é para o hemisfério norte, que no caso é equinócio da primavera aqui para a gente, 22 de setembro, esses pontos eles vão se movendo ao longo da órbita terrestre, de forma que isso pode estar coincidindo com o periélio e com o afélio ou não. Pode estar muito distante um do outro e pode estar próximo um do outro ou coincidente um com o outro, conforme essa nossa situação atual aqui, por exemplo. Tá? Então esse eixo vai mudando e isso vai fazendo com que vai tendo uma variação da posição dos solstícios em relação ao periélio e o afélio. Tá? E aqui só para destacar, né, que essa precessão dos equinócios é na verdade devido à interação gravitacional, principalmente da Lua. O Sol também tem um efeito pequeno, mas principalmente da Lua, que vai produzindo esse efeito de precessão. Isso está bem explicadinho lá no site da Federal do Rio Grande do Sul. Tá, então, voltando aqui, né, falando dessa precessão axial, precessão dos equinócios. Tá, essa precessão axial, para um observador que a princípio está no Polo Norte, é como se ele visse, ao longo do passar de milhares de anos, a direção desse movimento apareceria no sentido horário. Tá, por mais que essa variação é muito pequena, isso foi detectado por um grego chamado Hiparco. Lá antes de Cristo ele conseguiu mapear essa precessão. Tá? Essa precessão, então, é um movimento, como eu disse, de peão em torno do eixo de rotação da Terra. Essa precessão ela vai alterar as datas do periélio e do afélio em relação aos solstícios, como eu comentei. Tá, então, se o hemisfério estiver apontando o Sol no periélio, o outro estará apontado no afélio. Tá? E aí vai ter diferença nas estações do ano devido a estar no afélio e no periélio. Tá? E esse eixo, como eu disse, vai oscilar aí cerca de 26 mil anos. Tá? Nas pesquisas que eu fiz, tem uma certa confusão de alguns conceitos. Tá? A precessão dos equinócios, ela muitas vezes ele é misturado com o que eu vou falar daqui a pouquinho, que é a precessão do periélio, que é um outro movimento. E acaba que a precessão comentada por Milankovitch é uma soma, é uma mistura dessas duas precessões. Tá? Então, é por isso que eu estou separando primeiro, falando da precessão dos equinócios. Tá? E o que é a precessão do periélio? Tá? Essa precessão ela foi prevista lá na teoria da relatividade por Einstein, que tinha um erro no movimento em relação às leis de Newton,
não se conseguia explicar um movimento da órbita de Mercúrio, do planeta de Mercúrio em sua órbita. E a teoria da relatividade explicou isso, que era um movimento de precessão, nesse caso porque Mercúrio estava muito perto do Sol. Tá, e aí isso é um pouco mais marcante do que, por exemplo, a precessão da Terra, mas a Terra também tem uma precessão do periélio e outros planetas também têm, né? Então, quando a órbita planetária gira devido à influência exercida por outros planetas, então a gente vai ter um movimento de precessão do periélio, e do inglês também eles chamam de precessão apsal, alguma coisa nesse sentido. Tá? E para a Terra, esse ciclo é de 110 mil anos. Tá? E aí, para aquele observador que eu comentei na precessão dos equinócios, sobre o Polo Norte, lá ele veria o eixo precessionar no sentido horário. Aqui, devido a essa precessão do periélio, ele veria um movimento no sentido anti-horário. Então, são dois movimentos, um no sentido, outro no outro. Na precessão dos equinócios tem um ciclo de 26 mil anos, e aqui no caso do periélio tem um ciclo bem maior de 110 mil anos, e é uma conjunção desses dois movimentos que vai fazer realmente que haja a possibilidade de glaciações por conta dessa coincidência. O que tem que ficar bem gravado é isso, né? Sempre que há uma coincidência dos solstícios em relação ao afélio e periélio, pode ter a ocorrência de alguma glaciação se outro fator contribuir para a diminuição da temperatura da Terra. Tá? Então a ideia é justamente essa. A órbita da Terra, né? Nesse caso, obviamente, ela está exagerada aqui, né? A elipse, né? Como a gente já comentou, mas ela vai fazendo um giro em relação ao Sol. A figura está dando uma ideia que parece que essa órbita ela está fazendo esse movimento. Na verdade, ela está fazendo esse movimento aqui, tá? Ela faz um movimento no mesmo plano, no caso da Terra, em torno da eclíptica, tá? Ela não faz um movimento saindo da eclíptica, não, mas em torno do Sol, em relação ao Sol, e essa órbita ela vai fazendo um giro. Tá? Então, esse seria a precessão do periélio. Então, quando a gente fala de precessão, a gente está falando de dois tipos de precessão: a precessão dos equinócios e a precessão do periélio. E a soma desses dois movimentos é que vai produzir um ciclo que vai fazer com que, ora, os solstícios verão e inverno coincidam com os pontos de afélio e periélio. Tá? Então, por isso que eu chamei aqui no final de precessão de Milankovitch. Tá? Então, a interação desses dois ciclos, o de 26 mil anos e de 110 mil anos, vai produzir uma periodicidade média aí de 21 mil anos, mas que vai produzir algumas variantes de 19 e de 23 mil anos. Tá? Então, produz meio que três pequenos ciclos aí de 21, 19 e 23 mil anos. Tá? Então, esses dois movimentos de precessão, eles podem ser vistos justamente se interagindo à medida que giram em direções opostas, e isso vai produzir a coincidência ou não dos solstícios com os periélios periélio e afélio. Tá? Então, consequentemente, quando esse solstício de junho, por exemplo, que é o solstício de verão no hemisfério norte, está em conjunção com afélio, o solstício de dezembro vai estar em conjunto com o periélio, no caso no outro hemisfério, tá? Então vai ter uma mudança aí dos solstícios, tá? Então o solstício de junho vai estar com afélio, consequentemente, né, a Terra fez um giro, o solstício de dezembro vai estar com periélio, e isso, em termos de estações do ano, inverno, verão, isso é trocado. Tá aqui um gráfico, né, de milhares de anos, né? Do lado direito da parte pontilhada é o futuro, do lado esquerdo da curva pontilhada é o passado, então que foi marcado como zero o momento atual. Então tá aqui os ciclos da excentricidade, que é um ciclo maior, né, de 400 mil anos.
Então perceba que aqui a gente não tem 400 mil anos, então não dá para perceber esse ciclo todo de 400 mil, mas dá para perceber os ciclos menores, as variações menores de em torno de 100 mil anos, né? Tem uma parte baixa aqui, tem outra parte baixa aqui da excentricidade. A precessão, então, é algo um pouquinho mais bagunçado, né? Porque tem pequenos ciclos aí, 23, 19 mil, 21, intercalando, então por isso que ele tem essa pequena variação um pouco mais intensa aqui, né? De amplitudes, né? No centro. E o da inclinação do eixo, né, que varia, como a gente falou, de 21 até 24,5, né, 21,2 até 24,4. Tá? Então, a questão é justamente essa. Quando há uma coincidência que vai permitir com que fatores da excentricidade, da precessão e da inclinação do eixo se somem, e aí então o que Milankovitch viu é que isso produziria eras de glaciação. Tá, e aí uma pergunta bastante debatida hoje em dia, a gente consegue observar isso em alguns sites, por exemplo, e é uma questão que tem preocupado as pessoas bastante, né? Afinal, o aquecimento global é algo natural, não é algo natural? Em que ponto que nós estamos, se a Terra, né, eu coloquei estamos entre aspas aqui, se a gente está esquentando ou se a gente está resfriando, né? Esse artigo de 1976, ele fala uma coisa bastante interessante, ó. O modelo de clima futuro baseado nas relações orbitais clima observadas, mas ignorando efeitos antropogênicos, ou seja, ignorando a interação humana com o ambiente, prevê a tendência a longo prazo nos próximos milhares de anos, que será uma direção de extensa glaciação. Tá? Então, é importante, olha, desconsiderando os efeitos humanos, olhando para os ciclos de Milankovitch, esses autores, que são autores importantes dessas análises, eles estão dizendo que a gente tenderia a ir para uma era de glaciação no hemisfério norte. Tá? Então, se a gente olhar para essas questões, olhar para o gráfico aqui, por exemplo, né, pensando que do lado direito é futuro, então a gente está indo para uma excentricidade menor, então vai ter uma variação entre outono e inverno menor, a gente está indo para uma inclinação menor do eixo, ou seja, a gente está indo para verões mais brandos, e aqui a distância em junho, que é o verão no hemisfério norte, também está indo para uma diminuição da distância Terra-Sol. Então todos esses fatores, pela análise desses autores, eles entendem que a gente deveria estar indo para um período de glaciação. Tá, então, aí é essa questão, né? Porque tem muitos que tentam defender que, na verdade, esse aquecimento global que a gente está vivendo hoje, na verdade, não é um efeito antropogênico, não é um efeito provocado pelo ser humano, mas é um efeito provocado, por exemplo, pelos ciclos de Milankovitch. Mas o gráfico e a impressão dos autores, né, em 1976, a interferência humana era bem menor do que é hoje, eles concluem que a gente deveria estar indo para uma glaciação, mas a gente sabe, né, por esses estudos, estudos recentes, né, que a temperatura média do planeta na verdade está aumentando. Então talvez estivesse aumentando até de uma maneira mais intensa se a gente estivesse do outro lado do ciclo de Milankovitch, né, porque assim como está indo para uma glaciação, pode ter períodos de aquecimento natural devido a outras coincidências dos fatores, desses três fatores que eu comentei. Mas nesse caso a gente deveria estar indo para uma glaciação e não está indo justamente por conta dos efeitos antropogênicos, ou seja, da influência do homem sobre a natureza, sobre o aquecimento da Terra. Tá? E é só isso, só esses três efeitos que a gente percebe que tem mudanças, e só esses três efeitos que podem ter ocasionado, por exemplo, eras do gelos? Na verdade não. São vários efeitos que
podem de uma maneira ou de outra influenciar positivamente ou negativamente para a existência de uma era de gelo. E aqui eu listo alguns deles, né? A variação da luminosidade solar, né? Então o Sol, quando era mais novo, ele era menos quente, hoje é um pouco mais quente, em cerca de 30%. Então isso é um efeito interessante também na questão de discutir o aquecimento. Tá? Então o próprio ciclo solar, que é de 11 anos, então hora ele pode ficar um pouquinho mais quente, hora ele pode ficar um pouquinho mais frio, e isso também vai influenciar nos ventos solares produzidos, que isso vai ter um efeito benéfico ou não em relação ao campo magnético terrestre, né? Se o campo magnético terrestre varia com ciclos de Milankovitch, esse campo magnético também pode ter uma alteração, produzir uma blindagem mais fraca, então o vento solar pode mudar a atmosfera, assim como raios cósmicos de outras regiões da nossa galáxia, né? Isso também pode influenciar. Tá? Vulcões também podem induzir uma era glacial, né? Se pipoca vários vulcões por aí, tampa a atmosfera com cinzas vulcânicas, impede a entrada dos raios solares, então a gente pode ter um efeito de glaciação também. O próprio movimento das placas tectônicas, né, que também pode estar relacionado aqui com o surgimento de vulcões, né, mas pode mudar o relevo oceânico, pode mudar as correntes oceânicas, essas correntes quentes e as correntes frias, então isso também pode alterar a química da atmosfera, então pode ter pode ser um fator importante também para a questão das glaciações. Tá, asteroides, né? Um bichinho grandinho bate aqui, levanta um monte de poeira, também pode esfriar a Terra, também pode induzir uma glaciação. Tá, o próprio movimento do sistema solar, né? O Sol ele carrega os planetas junto consigo em torno da galáxia, né? E essa volta na galáxia ele demora cerca de 200 milhões de anos, mas o que a gente pode encontrar daqui a 2 milhões de anos num ponto à frente da galáxia? A gente não sabe, e isso também pode ter influência em relação a chegar num local na galáxia que tenha, por exemplo, fontes de raios cósmicos intensas, e isso pode afetar a atmosfera e pode afetar também as temperaturas e consequentemente as glaciações. Tá, e aqui o homem eu já comentei, ele tem uma influência também grande aí, como a gente tem visto em relação aos efeitos antropogênicos. Tá, então é isso, gente. Eu espero pelo menos ter despertado vocês para a temática. Tá, eu particularmente tenho gostado bastante das leituras que eu tenho feito de ciclos de Milankovitch. Elas são interessantes no sentido de mostrar como esses movimentos da ordem de milhares de anos, 100 mil, 400 mil, 20 mil, 23 mil, como que isso pode moldar o clima terrestre, tá? E como isso teve influência em eras glaciais anteriores, e isso é muito bacana, e espero que vocês tenham gostado da apresentação, que isso possa despertar vocês para conhecer um pouco mais dessa temática.